Olha, quem nos explica, quem nos ajuda a analisar os principais assuntos agora de economia é ela, Rita Mundim. Tudo bem, Rita? Está aqui bem pertinho aqui em São Paulo, aqui no estúdio do lado, né? Pois é, Leandro. Hoje não tem delay. O delay fui eu, aeroporto, até chegar aqui, né? Bem lembrado, a Rita sempre entra com a gente aqui do Arena, lá de Minas Gerais. Aí tem um delay, faz parte, né? É tecnologia. Ela agora está no estúdio aqui bem do lado, colado comigo. No intervalo eu vou aí, ou então você vem aqui para poder dar um abraço. Quero te dar um abraço, te conhecer pessoalmente. Rita, o ministro Fernando Haddad culpou a oposição pelo cancelamento da reunião dele com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos. E agora, hoje, o governo Donald Trump adiou a vigência para a tarifa, no caso para a China. O que justifica essa diferença de tratamento, hein, Rita? Pois é, a China conversa com o Trump. Eles vão, viajam, se encontram até fora dos Estados Unidos e fora da China, mas eles se encontram. Eu não sei se existe essa vontade explícita do Brasil em se encontrar com membros do governo Trump e em negociar diplomaticamente. É isso que a gente tem que fazer. Então, eu acho que, politicamente, parece haver uma certa morosidade ou uma certa má vontade. É como se conversar com os Estados Unidos fosse humilhação. Eu nunca vi falar que diplomacia é humilhação. Então, se você tem um problema, e esse problema se chama tarifas, com a maior economia do mundo, não é se humilhar, conversar com a maior economia do mundo e tentar proteger o mercado que nós já tínhamos conquistado, principalmente agora no caso do agro, né, das carnes, do café, o pessoal do mel também está sofrendo muito e quando a gente fala que tem uma carta na manga, que é terras raras, aí o presidente fala que vai criar um conselho de terras raras ou um conselho de política mineral para ele mesmo tratar do assunto, aí ele tira, inclusive, as cartas na manga para uma possível negociação. E é muito triste isso que está acontecendo. Agora, Rita, o Brasil tem tentado se aproximar de outros países para suprir a falta do mercado norte-americano. Essa é uma boa opção, Rita? Vai funcionar? Demorou, né, Leandro? Demorou muito, mas é uma boa opção. Por enquanto, é a única opção, já que não tem avanço na diplomacia e já que tudo é culpa do Bolsonaro, porque desde que esse governo assumiu, tudo que acontece no Brasil, a culpa é do Bolsonaro. Então, fica complicado ser vítima e fica complicado também você sempre colocar a culpa em terceiros. Mas a gente tem que agir, a gente tem que ser proativos. E isso, repito, não é humilhação conversar com a maior economia do mundo. É necessidade de não perdermos os investimentos dos americanos aqui e não perdermos o mercado que foi duramente conquistado, e um mercado que é nosso, principalmente, aí eu repito de novo, no caso do café. Isso tem que ser resolvido rapidamente e a gente resolve as coisas quando a gente quer conversar, quando a gente precisa conversar. Mas entre precisar e querer, está havendo uma distância no Brasil. Rita, e hoje o Banco Central divulgou o Boletim Focus, né, que traduz as projeções do mercado para a economia brasileira. Quais dados chamam a atenção para você, chamaram a atenção? Ô Leandro, eu não sei se você lembra, eu sempre vinha batendo na tecla que o crescimento do PIB não vinha sendo revisado para baixo. E que se o tarifaço entrasse em vigor, nós teríamos sim uma perda de crescimento econômico nesse ano de 2025. Então, pela primeira vez, depois de várias semanas, o crescimento do PIB foi revisado de 2,23 para 2,21. A taxa Selic, gente, esquece. Esse ano é 15, 15, 15, 15, todo o relatório de mercado Boletim Focus. E a inflação, nós vamos ter o dado amanhã. Amanhã sai a inflação nos Estados Unidos, o CPI, e a inflação no Brasil, a inflação oficial, o IPCA, de julho. A expectativa é que o grupo alimentos, de novo, faça com que a inflação não suba muito, já que a energia está pegando, né? Nós estamos aí na bandeira vermelha 2, e aí a energia vai puxar para cima, mas os alimentos vão puxar para baixo. Então, a expectativa do índice amanhã está em torno de 0,3%, fazendo com que a inflação anualizada chegue em 5,33%. Então, a inflação hoje, no relatório de mercado Boletim Focus, foi revisada para baixo pela 11ª semana consecutiva. E por quê? Por causa do tarifaço. Então, você tem, nos alimentos, você está tendo mais oferta. Infelizmente, você está tendo muito
muito mais oferta aqui dentro. Mas a gente não pode comemorar isso, não, porque as empresas precisam de margem, elas precisam de escoar os seus produtos internamente e externamente. Se ajuda no combate à inflação, isso é temporário, porque depois nós vamos ter as empresas quebrando, demitindo. Então, a gente tem que ter equilíbrio dos mercados para que as nossas empresas exportadoras e que também suprem o mercado interno sobrevivam. Então, resumo da ópera, a taxa de câmbio, que eu acho que pode voltar a subir um pouco, continua projetada a 5,60. Mas se diminuir esse fluxo de comércio com os Estados Unidos, nós podemos ver esse dólar de novo batendo lá no 5,80. Mas a novidade foi no PIB, que foi reduzido de 2,23 para 2,21. A inflação, por causa dos alimentos, mas também é temporário, porque nós temos que arrumar mercado para escoar nossos produtos.